Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um capítulo ou dois nesse programa que nós estamos comentando a Bíblia toda para você. Os livros da Bíblia são maravilhosos, cada livro tem um assunto diferente do outro, mas todos revelam o mesmo Deus. Nós estamos no Pentateuco, estudando o livro de Êxodo, que é chamado o livro da libertação. Gênesis é o livro do princípio, do início de todas as coisas, da criação, dos céus e da terra, não é? Apresenta o começo de todas as coisas, o livro dos fundamentos, é o fundamento de toda a Bíblia. Êxodo é o livro da libertação, o livro da saída, o livro da redenção, o livro da aliança de Deus com o seu povo. Levítico é o livro da santidade, da consagração, do serviço, do sacrifício. Levítico é esse livro. O livro de Números é o livro da tentação, o livro da prova. O livro também da provisão, o livro da contagem do povo. O livro também da murmuração, porque Deus conta as murmurações. Deuteronômio é o livro das palavras de Moisés. É o livro da obediência. É o livro da bênção para os que obedecem e da maldição para os que desobedecem. Assim você tem uma visão dos 5 livros. Princípio, Gênesis. Redenção ou libertação, Êxodo. Santidade, consagração, serviço a Deus, Levítico. Murmuração, provação, a tentação, Números, no deserto. E Deuteronômio, as palavras, obediência, bênção. Amém? Êxodo, capítulo de número 3. Eu também gosto da Bíblia no seguinte aspecto. Por exemplo, capítulo 2 do livro de Êxodo, passa-se 80 anos no capítulo 2. Nós temos o nascimento de Moisés, do verso 1 ao verso 15, quando chega no verso 15, Moisés já tem 40 anos de idade, aí do verso 16 até o 25, nós já temos Moisés com 80 anos de idade. E é isso que é maravilhoso na Bíblia, ela consegue dizer muito com pouco, não é? Então, a Bíblia nos conta 80 anos da vida desse libertador do povo de Israel. Moisés agora está com 80 anos e só no capítulo 2 passa-se 80 anos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Moisés, com 80 anos, ainda nem sequer tinha um rebanho para si. Ele apacentava o rebanho do sogro, seu Jetro, seu sogro, né? Sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, ao Horebe. Monte Horebe, monte de Deus, na península do Sinai. Lá está Moisés. No meio daquele calor é comum as sarças pegarem fogo, era algo normal, comum, porque elas eram secas e devido ao calor intenso elas pegavam fogo. O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegar fogo, mas foi a sarça não se consumir. Diz aqui, apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Que fogo era esse que queimava e a sarça não se consumia, não diminuía? Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. Note que o que chamou a atenção foi o fato de a sarça não se queimar. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A terra era santa, não porque Moisés estava ali pisando, mas a terra era santa porque Deus se manifestou. Aonde Deus se manifesta, a santidade. Aonde Deus se manifesta, a consagração. Então, tira as sandálias, e Moisés vai tirar.
Tirar das sandálias indica um novo caminhar. Todo cristão precisa ter um novo caminhar com Deus, um caminhar santo, um caminhar que agrada a Deus, um caminhar que glorifica a Deus. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Interessante, aqui não é três deuses, é um só, mas ele se manifesta como o Deus de Abraão. Ele podia dizer o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas ele disse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 3 vezes nós vemos Deus aqui aparecendo, não é? Muitos intérpretes, comentaristas, veem isso como a trindade divina. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Né? Entre os hebreus, se alguém via Deus, acabava morrendo. Então Moisés temeu, encobriu o seu rosto, porque não quis olhar para Deus com receio. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. 3:7, tenho visto. Nós temos aqui no 3:7 o Deus que vê. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, o Deus que vê toda a aflição, o Deus que ouve e tem ouvido o seu clamor. O Deus da Bíblia é um Deus diferente dos ídolos. Os ídolos têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, têm olhos, mas não vê. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que vê atentamente a aflição do seu povo, é o Deus que ouve e é o Deus que conhece. 3 coisas acerca de Deus, em Êxodo 3:7. O Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que conhece. Verso 8, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Nós vamos encontrar mais 2 coisas no verso 8. Aqui no verso 7, nós temos o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece as dores do seu povo. No verso 8, o Deus que desce para livrar. É o Deus que desce para livrar, o Deus que livra, o Deus que desce dos céus para livrar da mão dos egípcios e para fazer o que? Subir. É o Deus que desce aonde nós estamos para nos fazer subir daquela terra, uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Todos esses eus, cananeu, eteu, amorreu, ferezeu, eveu, jebuseu, Deus ia entregar para o povo de Israel. Então nós temos o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que desce, o Deus que livra, o Deus que sobe e que o Deus que entrega, não é? E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vamos continuar, verso 10. Venha agora, pois, o Deus que nos convida a vir a Ele, a nos aproximar dEle, e eu te enviarei, o Deus que envia a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que maravilha, não é? Do verso 7 a 10, nós encontramos aí algumas coisas que Deus faz. O Deus que vê, é o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que desce, o Deus que livra, o Deus que faz, o Deus que sobe, não é? O Deus que nos chama para se aproximar dele, o Deus que envia e o Deus que tira, o Deus que tira o povo dos filhos de Israel do Egito. Esse é o Deus ativo, o Deus que opera, Deus que faz maravilhas, não é? Venha agora, pois, e eu te enviarei. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Interessante o que Moisés vai dizer a Deus: quem sou eu? A grande verdade, Moisés, você pode não ser grande coisa, mas Deus é grande. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O Egito era a maior potência da época, né? Nem com um exército Moisés conseguiria tirar, mas ele vai com o dedo de Deus, com a mão de Deus, não é?
A primeira pergunta que Moisés faz a Deus: quem sou eu? E Deus lhe diz: certamente eu serei contigo. E isso que é importante. Não importa quem você é, importa quem Deus é. Não importa quem nós somos, importa quando Deus está do nosso lado. Quando Moisés diz: quem sou eu? Deus lhe diz: certamente eu serei contigo. Em outras palavras, Moisés, você pode não ser ninguém, mas eu sou o que eu sou. E nós vamos ver o Deus falar: certamente eu serei contigo. E isto se será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Quando Moisés diz: quem sou eu? Deus disse: eu sou contigo. Não é? Então disse Moisés a Deus. Vamos ver a segunda. Primeira, desculpa, quem sou eu? Segunda. E quando vier os filhos de Israel, eles disseram: Deus e vosso Pai me enviou a vós. Eles me disseram: qual é o seu nome? Presta atenção, que eu lhes direi? É a segunda e terceira pergunta que Moisés faz a Deus. Primeira pergunta: quem sou eu? Deus responde: certamente eu serei contigo. Segunda pergunta de Moisés: qual é o seu nome? Moisés queria saber o nome do Eterno, o nome do grande, do maravilhoso, daquele que disse que seria com ele. E que eu lhes direi? Agora vem a revelação maravilhosa. E Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. O que você precisa que eu seja, Moisés? Eu sou. Você precisa que eu seja a cura? Eu sou a cura. Você precisa que eu seja o libertador? Eu sou o libertador. Deus é o que Ele é. Deus é o que você necessita. Você precisa de um pastor, Ele é o pastor. Você precisa de um salvador, Ele é o salvador. Você precisa de uma porta, Ele é a porta. Você precisa de um caminho, Deus é o caminho. Você precisa de uma vitória, Deus é essa vitória. Você precisa de perdão, Deus é o perdão. O que você precisa, Deus é. Eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando Moisés perguntou: quem sou eu? Deus disse: certamente eu serei contigo. Quando Moisés perguntou: qual é o seu nome? Deus disse: eu sou, enviou a vós. E disse mais a Moisés: assim dirás. Quando Moisés perguntou: o que eu vou dizer aos filhos de Israel? Deus disse: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o nome eternamente. E esse é meu memorial de geração em geração. Deus se fez conhecido como Deus de Abraão, o grande pai da fé. O Deus de Isaque, o grande exemplo de filho obediente. E o Deus de Jacó, olha, Deus de Abraão é bonito, né? Porque Abraão foi o pai da fé. Isaque, um exemplo de obediência e submissão ao pai. Mas Jacó dá licença, né? Jacó, um tremendo enganador, enganou o pai, enganou o irmão, foi enganado pelo sogro, também enganou o sogro, não é? Mas Deus não se importa ser o Deus de Jacó, porque Ele é o Deus que muda caráter, é o Deus que transforma vidas, é o Deus que pode pegar o homem mais torto e endireitar, como fez com o apóstolo Paulo, como fez com Jacó, como fez comigo e fez com você. Ele é o Deus de Jacó também, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente e esse é o meu memorial de geração em geração. Para os filhos de Israel, Deus queria que eles conhecessem Ele como Deus de Abraão, aquele Deus que fez promessas a Abraão, o Deus de Isaque, aquele Deus que continuou com esse filho obediente, e o Deus de Jacó, um tremendo enganador. Deus também é Deus para transformá-lo. Vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Só Deus é que podia tirar o povo com braço forte, com mão estendida.
e ouvirão a tua voz. Irá tu e os anciões de Israel ao rei do Egito e dize: o Senhor, o Deus dos hebreus, não é só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele também é o Deus dos hebreus, ele também é o meu Deus e ele pode também ser o seu Deus, caso ele ainda não é. O Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho 3 dias para o deserto. Eu acho tremendo esse Deus grande e poderoso pedindo, deixa-nos ir. Como deixa-nos ir? Ele ordena, não é? Mas é assim que Moisés vai falar a Faraó. Assim diz o Senhor, deixa ir, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Verso 19, Deus já sabe as coisas antecipadamente. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Coisa incrível, não é? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu te darei graça a esse povo. Graça é algo que Deus nos dá. Mesmo nesse período nós vemos a graça de Deus. E eu te darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá quando sairdes, não saireis vazios. Deus ia prover, Deus ia fazer com que eles achassem graça, e eles iam despojar o egípcio, né? Através que o povo ia dar tudo para eles ir embora. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes a quais poreis sobre os seus filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis o Egito. No final, depois de tanta praga, quando o povo de Israel pediu, o povo ia dando, para que eles fossem embora apressadamente. E assim, eles despojaram o egípcio, levaram o ouro, levaram a prata, levaram praticamente o pagamento do salário de tantos anos de exploração, de aflição e de opressão que eles foram obrigados a ser submetidos. Então respondeu a Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés perguntou: quem sou eu? Deus disse: certamente serei contigo. Moisés perguntou: qual é o teu nome? Deus disse: eu sou o que eu sou. Moisés perguntou: que lhes direi? Você vai dizer que o Deus de Israel, o Deus de vossos pais, apareceu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Moisés disse: eles não me crerão, nem ouvirão minha voz, capítulo 4, verso 1, porque dirão: o Senhor não te apareceu, o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Era uma vara, a vara de pastor que Moisés usava. Dois instrumentos que o pastor usa, um é o cajado, a outra a vara. O cajado é aquela cana assim meia dobrada que puxa a ovelha. A vara serve para dar varada na ovelha. O que é isso? Você tem uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Né? Quando a vara se tornou em cobra, o próprio Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e a pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se a vara em sua mão. Uau, primeiro sinal que Deus deu, né? A vara de Moisés transformada numa cobra, numa serpente, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Novamente, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E disse-lhe mais ao Senhor: mete agora a mão no peito, segundo sinal. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Moisés pôs a mão no peito, quando puxou a mão leprosa, branca como a neve. É toda leprosa. E diz: torna a meter a mão no peito. E colocou de novo, tornou a meter, depois tirou. E eis que tornara como a sua outra carne. Voltou ao normal. Uau! 2 sinais miraculosos. Primeiro, a vara transformada numa serpente. Segundo, a mão no peito, tirada, virada leprosa, posta novamente,
purificada. Só Deus pode fazer isso. E acontecerão que, se eles não te crerem, nem ouvir a tua voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Deus deu 2 sinais apenas para Moisés. E se acontecer que ainda não creu esses 2 sinais, nem ouço a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Esse seria o 3º sinal, caso não ouvisse nem o primeiro nem o segundo. Então disse Moisés, Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de ontem antes, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Moisés vai dar desculpa que ele não sabe nem falar mais, não é? Que ele era pesado. Se você ler Atos, capítulo 7, aliás, eu vou ler, porque você vê como a desculpa de Moisés é apenas uma desculpa. Atos, capítulo 7, verso de número 22, diz assim, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Bom, o homem é poderoso, mas agora ele dá desculpa para não ir para Deus que ele não sabe falar. Presta atenção, quando Moisés diz, quem sou eu? Deus diz, certamente serei contigo. Quando Moisés diz, qual é o seu nome? Deus disse, eu sou o que eu sou. Quando Moisés diz, o que lhes direi? Deus falou, você vai dizer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Quando Moisés disse, se eles não crerem, Deus deu 2 sinais. E um 3º, não é? Deus deu, primeiro sinal, a vara transformada de serpente. Segundo sinal, a mão no peito, quando tira a leprosa, põe de volta, fica pura. Novamente, Deus é que dá lepra e Deus é que tira a lepra. E vai pegar água e vai derramar e ela vai se tornar em sangue. Era o 3º sinal. E agora Moisés vai dar outra desculpa para Deus, ele é a 5ª desculpa dele. Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, ainda que tenha falado seu servo, porque sou pesado. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Está vendo? O Senhor é que faz. O Senhor é que dá boca. O Senhor é que dá palavras. O Senhor também faz o mudo, faz o surdo, faz o cego. E ele pode abrir os olhos do mudo, a boca do mudo, os olhos ao cego, não é? Quando o homem é cego, ele pode abrir os olhos ao cego, os ouvidos do surdo, a boca do mudo. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há a se falar. Oh, que Deus seja com a nossa boca, que nos ensine o que devemos falar e anunciar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has enviar. 6ª desculpa, envia outro, aquele que há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Ele já estava sugerindo que Deus mandasse Arão. Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo ele se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca, ensinando-vos o que haveis de falar. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Você vai dizer a Arão o que ele deve falar. Toma, pois, essa vara na tua mão, com que farás os sinais. Não teve Moisés desculpa, ele apresentou 6 desculpas para Deus, não é? Depois de apresentar 6, Deus falou, é você mesmo, Moisés, que vai. E pronto, e toma logo essa vara e vai que vai falar os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse, eu irei agora e tornarei aos meus irmãos, 40 anos depois, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Deus confirmou na boca de Jetro a palavra, vai em paz, pode ir, Moisés. Moisés esperava que talvez o sogro fosse impedir, mas mandou ir. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscam a tua alma morreram. Esse era um temor de Moisés.
não é, que voltar ao Egito implicava na sua pena de morte. Então Deus teve que assegurar ele, que o faraó que procurava a morte dele já tinha morrido. Vai, pois, todos que buscam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou em um jumento, e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Antes aquela vara era de Moisés, mas agora, depois dos sinais, ela acabou virando a vara de Deus. A vara de Deus dos sinais, dos milagres, daquilo que Deus ia fazer. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o seu povo. Apesar de Deus fazer as maravilhas, Deus queria executar juízos sobre a terra do Egito. E Deus prometeu que até o coração de Faraó seria endurecido. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas se tu recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Deus já tinha avisado que a morte dos primogênitos era certa, diante da recusa de Faraó. Faraó, mesmo assim, não quis ouvir a voz de Deus. Antes de Deus mandar as pragas, Deus já tinha avisado a Faraó. Se ele recusasse em deixar Israel ir, o seu primogênito, que Deus também recolheria o primogênito de Faraó, o herdeiro ao trono. O Faraó ia ficar desfilhado do seu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matar. Imagine só, Moisés está voltando, parou numa estalagem, no retorno, o Senhor o encontrou e o quis matar. Por que Deus quis matar a Moisés? Então Zípora, sua esposa, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio seu filho e lançou aos seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Olha aqui o que aconteceu. Moisés não havia circuncidado seu filho. Então, Zípora acaba tomando uma pedra aguda e a própria Zípora circundou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Quase que Deus mata Moisés por causa da circuncisão. Moisés devia saber melhor. Moisés não circuncidou. E mesmo o libertador que Deus ia usar, Deus quase lhe tira a vida se não fosse sua esposa, Zípora, salvar-lhe a vida. E desviou-se dele. Então ele disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. A circuncisão era um pacto sério. O próprio Moisés foi circuncidado. Mas quando nasceram seus filhos, ele esqueceu do pacto da circuncisão e quase veio ele mesmo a perecer por causa disso. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou no monte de Deus e o beijou. Deus deu ordem a Arão para que fosse ao encontro. Zípora salvou a vida de Moisés e do filho, ao arrancar a carne do prepúcio, chamou-o de esposo sanguinário e anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Ou seja, a vara de serpente, não é? A mão transformou em lepra, também a água derramada em sangue. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões, os filhos de Israel. Arão tinha autoridade para juntar todos os anciões, eles ouviam Arão, e os dois foram e anunciaram a todos os filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. Arão repetiu tudo aquilo e fez os sinais perante os olhos do povo. O povo viu a vara se transformando em serpente, a mão em
lepra, se eles não ouvirem esses dois, ainda água em sangue. Não é? Foram os 3 sinais. Os 2 primeiros, para eles crer, se não cresce, viria então o terceiro. E o povo creu. Que maravilha, né? Quando o povo crê, quando o povo ouve. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinaram-se e o adoraram. Tudo que Deus faz para a glorificação. Deus não transformou a vara de Moisés como uma arte mágica, como os magos do Egito vão fazer. Nem transformou a mão dele leprosa como arte mágica. Ele o fez para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de transformar as coisas, tem o poder de curar, né? Principalmente a lepra, que era uma doença que não tinha cura, ele pode dar e ele pode curar a lepra da pessoa. Num instante, num momento, num colocar a mão no peito e não tirar, Deus faz o milagre. E é isso, Deus fez isso como sinais, e que Deus visitara, que viu a aflição do seu povo, e todo o povo inclinou-se e adorou. Como é importante a gente adorar, reconhecer a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Aqui nós temos a chamada de Moisés. Aos 80 anos de idade, Moisés é chamado por Deus para realizar um milagre. Moisés talvez se sentia capacitado há 40 anos atrás, quando matou egípcios, quando ele ainda estava no vigor da sua força, não é? Mas Deus tem a hora certa de agir, o momento certo. Talvez até Moisés quis livrar, pensando que os filhos de Israel iam entender que pela sua mão viria o livramento, mas Moisés acabou matando o egípcio, usou a força do seu braço. Agora Deus não queria nem que Moisés usasse a força do braço, apenas uma vara, apenas uma mão, leprosa, curada, carne boa, não é? É isso. Deus não precisa do braço do homem. Deus, o seu dedo é maior e mais poderoso que qualquer braço de homem, não é? Através desses milagres, a vara transformada em serpente, a mão leprosa e purificada, Deus está provando quem Ele é. Deus está mostrando a sua grandeza, seus feitos, seu poder, sua graça, sua bondade. Eu espero que você tenha sido abençoado, capítulo 3 e 4 de Êxodo. Você pode ler novamente, descobrir novas verdades, maravilhas aqui, não é? Do verso 7 a 10, eu vi, eu ouvi, é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que conhece, é o Deus que desce, é o Deus que livra, é o Deus que faz subir daquela terra, é o Deus que manda que nós se aproxima, vem agora, aproxima-te dele, é o Deus que envia com propósito para libertar o povo. É o Deus que responde perguntas. Moisés diz, quem sou eu? Ele diz, Moisés, quem você é não importa muito, importa quem eu sou, não é? Quem Deus é. Certamente serei contigo. Quando Moisés diz qual é o seu nome, eu sou o que eu sou. Moisés diz, o que lhes direi? Dirá que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Aí ele perguntou, e se eles não me crerem? Deus deu 2 sinais. Da vara transformada numa serpente, a mão leprosa, curada, e deu um terceiro sinal, a água derramada em sangue. Moisés retorna, Deus quase que o mata devido ao sinal e o pacto da circuncisão, mas aí Moisés escapa dessa, graças a Zípora. Moisés deve sua vida à sua mulher Zípora, que agiu prudentemente, e assim fez que a morte escapasse de Moisés. Não é? Moisés junta os varões, os anciões, juntamente com seu irmão Arão, não é? E ali Moisés performa, e coisa maravilhosa. O povo creu, ouviram que o Senhor visitava, que o Senhor via sua aflição, inclinaram-se a adorar a Deus. Todo ato de Deus, toda ação de Deus nos leva a uma coisa só, a adorar e a glorificar a Deus. Muito bem, quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, divulgue esses vídeos para amigos, familiares. Que a graça de Deus seja com todos vós. O amor
de Deus, nosso Pai, seja convosco e o Espírito Santo de Deus esteja consolando, abençoando cada um de vós em Cristo Jesus. Amém e amém.